Olá, turma, tudo bem com vocês? Continuando, então, a disciplina de microbiologia. Hoje é a nossa quinta aula e nós vamos dar continuidade, então, a algumas patologias ocasionadas por bactéria. Hoje eu falo um pouquinho sobre meningite, tá? Não sei se vocês conhecem alguém que teve meningite, existem vários tipos de meningite, né? A meningite ocasionada por vírus, fungos e bactérias. Hoje a gente vai falar das meningite bacterianas, que são as mais graves, tá? Então, muitos pacientes que são acometidos por essa bactéria, se alcançarem a cura, porque uma parte, infelizmente, pode evoluir para óbito, tá? Mas atingindo a cura, pode deixar algumas sequelas, como dificuldade em locomoção, dificuldade na fala, problemas de audição, tá? Quadros de epilepsia. Então, a meningite é uma doença bacteriana muito grave. O que é meningite, então? Então, vocês devem lembrar lá das aulas de anatomia que nós temos uma membrana que protege e envolve o cérebro e a medula espinhal. Essa membrana nós chamamos de meninge, tá? E essa região do cérebro e essa região da medula espinhal, ela é extremamente estéril, ou seja, ela é isenta de qualquer tipo de bactéria, de qualquer tipo de vírus e fungos, ou seja, de qualquer tipo de micro-organismo. Nessa região das meninges não pode ter a presença de nenhum micro-organismo. Caso, né, ocorra essa contaminação, esses micro-organismos atinjam a meninge, então essas meninges vão inflamar, ocasionando a meningite, tá? Acontece, como eu estava falando no comecinho para vocês, que a meningite pode ter 3 causas, ou seja, 3 agentes patológicos ou 3 agentes etiológicos: vírus, fungos e bactérias. Tá? Então, quando um paciente dá entrada num pronto-socorro com suspeita de meningite, a primeira coisa que vai ser feito, isola esse paciente dos demais, né, que estão presentes no hospital e vai coletar o líquor da medula espinhal. É nesse líquor que vai ser feita a pesquisa de qual é o agente patológico, né? Quem é o causador dessa meningite? Se for viral ou fúngica, é bem fácil de tratar, 5 a 7 dias, né? O paciente já está de alta, sintomas podem até evoluir e parecer com uma gripe ou uma pneumonia, tá? Dependendo, pode até haver muita febre, mas a meningite bacteriana, essa sim, ela é preocupante, tá? Porque ela é extremamente contaminante. Nós falamos que a meningite bacteriana, ela é infecto-contagiosa, ou seja, ela pode ser transmitida de um paciente para o outro, através das vias aéreas superiores, tá? Então, saliva, espirro, tosse, contato com o vômito, esse paciente acaba apresentando um quadro de vômito bem exagerado. Então, se o paciente pode contaminar os demais que não estão na presença da bactéria, tá? Então, daqueles pacientes sadios. Então, se eu tenho um paciente com meningite bacteriana em casa, foi diagnosticado, todos os outros familiares ou todos os outros moradores da casa terão que fazer os testes, tá? Porque o risco de contaminação é muito grande, assim como todos os micro-organismos das vias aéreas superiores, né? Quem são essas bactérias? A mais importante, a bactéria mais causadora da meningite bacteriana é essa primeira aqui, ó, Neisseria meningitidis, tá? Essa bactéria é a grande causadora. 80% dos casos de meningite bacteriana é ocasionada pela Neisseria, tá? Mas eu posso também ter uma contaminação bacteriana pelo Haemophilus influenza e o Streptococcus pneumoniae. Acabei não colocando aí para vocês o Streptococcus.
Aí vocês poderiam perguntar, mas Amanda, o Haemophilus e o Streptococcus pneumoniae, eles não são responsáveis pela pneumonia? Sim, tá? Eles são os agentes patológicos da pneumonia. Porém, se essas bactérias atingirem as meninges, eles também podem ocasionar meningite bacteriana, tá bom? Então, Haemophilus e Streptococcus também são bactérias que podem ocasionar a meningite, mas a Neisseria é a principal. Quando se fala em meningite, pode ter certeza, se for bacteriana, 80% de chance de ser contaminação por essa Neisseria, tá? E quais são os sintomas, então, dessa meningite bacteriana? Um dos mais importantes, vômito em jato e dor na nuca. O paciente apresenta grande volume de vômito, tá? Então, o paciente vomita muito, mesmo não tendo nada no estômago, o paciente acaba vomitando várias vezes e na forma de jato, ou seja, com velocidade. Isso ele acaba evoluindo até para uma desidratação, né? De tanto que o paciente acaba vomitando. Dor na nuca é característico também, tá? O paciente ele apresenta muita dor de cabeça, mas uma dor de cabeça descomunal, não uma simples enxaqueca. E também essa rigidez na nuca, impossibilitando que ele encoste o queixo, né, na região aqui debaixo do pescoço, tá? Então, muita dor na nuca. Febre, confusão mental, cansaço, falta de apetite. E tudo isso, gente, evolui muito rápido, tá? Coisas de 5 dias, 1 semana, o paciente que entrar em contato com essa bactéria, em 5 dias, 1 semana, se não entrar logo com o tratamento, o paciente é até hospitalizado, tá? A maioria das vezes o paciente acaba ficando internado. Então, a transmissão, como a gente já havia falado, através das vias aéreas superiores, então, gotas de saliva, espirro, o próprio vômito, tá? Então, o contato com o vômito do paciente. Então, paciente que for diagnosticado com meningite, o seu cuidador, máscara, luva, jaleco, né? Então, sempre os EPIs sendo utilizados. Então, falando nisso, profilaxia, né? Então, a primeira coisa, tratar os pacientes. Por que tratar o paciente? Porque ele tem que ser curado para evitar de ser a fonte de disseminação dessa bactéria na sociedade, né? Então, a gente tem que tratar o paciente. Não compartilhar os utensílios particulares, então, copo, talher, garfos, toalha de rosto, tá? Então, não compartilhar esses utensílios. Isola este paciente, tá? Então, é importante isolar o paciente para que ele não contamine os outros. E uso de EPIs, né? Que seria a máscara, o óculos, luva e a vacina. Como eu falei para vocês, existem várias bactérias que podem ocasionar a meningite. A principal é a Neisseria, mas eu posso ter uma meningite por Haemophilus ou por Streptococcus pneumoniae. Então, a gente já sabe que tem vacina contra isso. Então, quando um paciente toma vacina contra a pneumonia, contra o Streptococcus pneumoniae, ele não está sendo apenas vacinado contra a pneumonia, ele está sendo vacinado justamente porque também essa bactéria pode ocasionar meningite. Então, olha a importância da vacinação, tá? Manter sempre o calendário, a carteirinha de vacinação sempre atualizada, tá? E o tratamento é através do quê? De antibióticos. Se nós estamos falando de bactérias, o tratamento tem que ser antibiótico. Quais? Tem um monte, tá? Então, olha só, se a bactéria, se o agente patológico for diagnosticado através do exame de líquor, né? A Neisseria meningitidis, geralmente os médicos vão optar pela penicilina, que é a bezetacil, mais a ampicilina, né? Ou a ampicilina, num período de 7 dias. É o período que geralmente o paciente fica internado, né? Agora, se for diagnosticado por Haemophilus, olha só, aí a gente já muda pelo cloranfenicol ou ceftriaxona. Então, são bactérias diferentes, necessitam de antibióticos diferentes também, por um período de 7 a 10 dias. Se for por Streptococcus pneumoniae,
a penicilina é a escolha, né? De 10 a 14 dias. Aí eu tenho por estafilococos, enterobactérias, então depende qual que vai ser a bactéria que vai afetar essas meninges. Como eu falei para vocês, a Neisseria meningitidis é a principal, é a mais comum encontrada quando é dado o diagnóstico de meningite. Nós falamos que uma das profilaxias são as vacinas, né? Então, olha só, quando faço uso da BCG, que é assim que nasce, né, nos primeiros dias de vida, a BCG não protege apenas contra a tuberculose, ela também acaba protegendo contra a meningite tuberculosa, né? Então, quando aquela Mycobacterium tuberculosis, se ela entrar em contato com o paciente, corre o risco de, além de ela afetar os pulmões, acabar afetando as meninges do sistema nervoso central e vai desenvolver uma meningite tuberculosa. Olha que grave, né? Num bebezinho recém-nascido, tá? Então, eu tenho vacinas também, as que nós chamamos de pentavalente, que é ocasionada pelo Haemophilus influenza sorotipo B. Existem vários tipos, né? Então, vários sorotipos. Então, mas no geral a gente fala contra Haemophilus, tá? Que vacina as crianças no 2º, no 4º e no 6º mês de vida. A vacina meningocócica C, então essa é uma das principais, né? Quando, para evitar que o paciente entre em contato aí, se ele entrar em contato com a Neisseria, ele tem anticorpos. Então, a gente vacina no 3º e no 5º mês. Com 1 aninho tem uma dose de reforço e agora já faz parte do calendário oficial. Adolescentes de 11 a 14 anos devem tomar mais uma dose contra a meningocócica. Isso porque a Organização Mundial da Saúde percebeu que meningite anda reaparecendo, né? Algo que estava quase controlado começou a reaparecer. Então, há necessidade, então, de vacinar esses jovens, tá? De 11 a 14 anos, que é a grande parcela de pacientes contaminados pela Neisseria. E temos a vacina pneumocócica, né? O próprio nome fala, pneumocócica. Então, ela combate, né? Ela foi feita para combater o Streptococcus pneumoniae. Além de proteger o paciente contra a pneumonia por essa bactéria, ela também acaba protegendo o paciente contra uma meningite bacteriana ocasionada pelo Streptococcus pneumoniae. Tá? A vacinação acontece do 2º ao 4º, 2º e 4º mês de vida. E aí tem uma dose de reforço com 1 aninho. Então, são 3 doses. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, a análise é feita através do líquor, né? Então, quando a gente pesquisa o líquor, quando o médico solicita uma amostra do líquor da medula, então vai ser feito o isolamento e a identificação da bactéria. Então, olha só, eu tenho aqui algumas possibilidades, né? A técnica de coloração de Gram a gente já está cansado de fazer, então vamos lá. Eu posso encontrar diplococos gram positivos, né? Então, eles todos na forma de diplococos, aqui eles estão bem juntinhos, formando até o Streptococcus, né? Streptococcus pneumoniae. Eles podem, então, ser aqui, ó, diplococos gram negativos, olha na Neisseria, né? Então, olha só, diplococos, tá? Todos em formatos de 2 bolinhas, tudo bem? Eles podem estar na forma de Coccus bacillus, gram positivo, então outro tipo de bactéria, a Listeria, tá? Que pode ocasionar também a meningite. Olha o Haemophilus, tá? Que além da pneumonia, ele pode ocasionar meningite. Aqui eu coloquei essa fotinho justamente para só chamar a atenção que foi feito um gram negativo, mas ela não está o que? Avermelhada. É uma outra técnica de coloração, tá? Mas a gente classifica a Haemophilus como gram negativo devido à característica da sua parede, ser fina, sensível, poucos glicopeptídeos, tá? E a Streptococcus, né? Então, olha só, formato aqui de fita, né? De uma fila. Então, uso Streptococcus pneumoniae,
Tudo bem? Então, essa é a carinha das bactérias que serão encontradas na análise do líquor. É claro que o paciente é submetido aos exames clínicos, né? E aí o médico vai avaliar se vômito, essa rigidez na nuca, dores musculares. Então, tudo isso é associado através da análise do líquor. Certo? Terminando essa parte de meningite, a gente então conversa um pouquinho sobre tétano. Então, tétano também é uma doença bacteriana, só que diferente da pneumonia, da tuberculose e da meningite, eu não considero o tétano uma doença infecto-contagiosa, porque ela não é transmitida de pessoa para pessoa, né? O tétano, eu só desenvolvo o tétano se eu entrar em contato com a bactéria Clostridium tetani, tá o nome da bactéria, Clostridium tetani, através de algum tipo de ferimento, tá? Então, ferro enferrujado, né, prego enferrujado, solo contaminado, tudo bem? Então, o agente patológico do tétano é o Clostridium tetani. Só que diferente das outras bactérias, né, a Clostridium tetani, ela acaba desenvolvendo a doença tétano devido a uma toxina que ela produz. Então, na verdade, não é nem ela, né? Não é nem a Clostridium, é a toxina do Clostridium tetani que é extremamente tóxica para o ser humano, ocasionando rigidez muscular, muita febre, pode evoluir até para uma necrose esse machucado, tá? Então, devido a essa toxina, então a Clostridium, ela libera uma toxina que nós chamamos de toxina tetânica, e essa toxina que irá desenvolver os sintomas da patologia, tá bom? Essa é a carinha da bactéria. Então, olha só, ela é um bacilo, então na forma de um bastãozinho, gram negativo, olha só, tá roxinha, né? A roxinha, meio avermelhadinha, né? Depende lá do corante da fucsina. Anaeróbico. O que significa anaeróbico? Não sobrevive na presença de oxigênio. Então, uma das maneiras profiláticas do tétano é o quê? Num machucado, lavar com água oxigenada. Se eu lavo esse ferimento, né, pisei lá no prego, se eu lavar esse ferimento com água oxigenada, a possibilidade de estar inativando a Clostridium tetani é muito grande. Por quê? Porque essa bactéria não sobrevive num meio rico de oxigênio. Então, por isso que é importante lavar todo o machucado com água oxigenada, tá bom? Lembrando que a Clostridium tetani não está só apenas nos materiais enferrujados, tá? Mas ela também pode estar no solo contaminado, naquele solo que eu tenho bastante entulho, bastante lixo, espinhos de planta, principalmente de roseiras, né? Porque ali para moscas, abelhas, então a bactéria pode estar coladinha ali nesses insetos e ao pousar ali nas flores, nos espinhos, ela pode estar contaminando. É claro que isso são possibilidades pequenas, a maior contaminação do tétano acontece devido a acidentes, né, por materiais enferrujados, por metais enferrujados, tá? Então, quais são os sintomas do tétano? Olha só, espasmos musculares, né? Então, muita dor muscular, principalmente próximo, né, da lesão. Rigidez no pescoço, o paciente apresenta muita dor no pescoço, uma rigidez bem parecido com um torcicolo, mas em sintomas bem mais graves. Tontura, porque já está afetando, né, a parte da oxigenação do organismo. Febre, suor excessivo, palpitações, que seria aumento do batimento cardíaco, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, esse aqui é um pezinho de uma criança, machucou por alguma coisa, né? Aqui eu não sei contar a história pra vocês, mas olha só essa vermelhidão, né, espalhando aqui no pezinho dessa criança. Isso é característico de tétano, tá? Então, aqui já está se instalando uma inflamação, uma infecção bacteriana,
tá bom? Então, bem característico de tétano, tá? O tratamento. Então, o tratamento também é feito através do quê? De antibióticos. O antibiótico de escolha é a penicilina, a famosa bezetacil. Ela é um antibiótico do tipo bactericida, para matar essa bactéria, tá?